O cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje. Hoje é o nosso estudo 19, nós vamos iniciar o capítulo 6 do Evangelho de Marcos. Nós finalizamos, quem participou da aula ao vivo na semana passada, nós finalizamos o capítulo 5. Tivemos vários de vocês participando, deixando seus comentários, e aí eu repito, como eu sempre falo aqui, nós trabalhamos, quem está chegando agora, não conhece a nossa metodologia, nós fazemos 3 aulas gravadas, 3 aulas sequenciais gravadas, e fazemos uma 4ª aula ao vivo, que é o resumo dessas 3 aulas gravadas. Então, eu sempre peço, quando a gente está fazendo a aula, que vocês deixem seus comentários acerca do que vocês entenderam, das suas sensibilidades, dos seus sentimentos em relação àquele estudo, as suas sugestões, as suas críticas, tudo é bem-vindo. Tá bom, meus amigos? A intenção aqui é a gente melhorar o curso, o estudo, para que a gente possa evoluir juntos aí e alcançar o mais rápido essa ascensão aí que todos nós queremos, que é aprendendo com Jesus, tá certo? Então, vamos lá. Dito isso, pediria também que vocês curtissem os vídeos do canal. Não é só os meus vídeos, não, os vídeos do canal, porque muitas pessoas estão atrás dessas informações, e quando a gente curte esses vídeos, dá um joinha lá, o sistema ele acaba levando a essas pessoas que estão buscando essas informações, e assim a gente está fazendo a nossa parte, está contribuindo também para o adiantamento de outras pessoas. Tá bom? Bom, dito isso, vamos iniciar o nosso estudo. Mas antes, como disse de praxe, vamos fazer a nossa prece, e eu vou colocar aqui nosso anfitrião da noite em primeiro plano, tá bom? Então vamos lá, meus amigos. Vamos, nesse momento, acalmar os nossos corações. Vamos chegar nesse ambiente, nessa sala de aula, uma sala de aula virtual, mas que pressupõe um sentimento de paz, de tranquilidade, de conexão com o plano maior. Então, nesse momento, vamos acalmar, serenar nossas mentes, nossos corações, e vamos nos conectar com os bons espíritos, nos conectar com o nosso anjo da guarda, nos conectar com Jesus, para que possamos receber os melhores sentimentos, melhores impulsionamentos e compreender melhor o estudo de hoje. Tudo bem? Então, Pai querido, nós lhe agradecemos essa oportunidade de hoje, que nós possamos, compreendendo o seu estudo, alavancar ainda mais a nossa evolução espiritual, que nós possamos, Pai querido, caminhar juntos constantemente, com constância, diariamente em sua direção, e que esse aprendizado seja parte de nossas vidas, no nosso cotidiano, na prática, principalmente, com aqueles que caminham ao nosso lado, com os nossos familiares, nossos amigos e todos aqueles que necessitam de Ti. Abençoa o nosso propósito de nos tornar pessoas melhores e fique conosco hoje sempre. Que assim seja. Que assim seja, então, meus amigos. Que Deus nos abençoe a todos. Então, eu vou compartilhar agora com vocês também a nossa aula. E hoje nós vamos dar início, como eu disse, ao estudo
do capítulo 6. Então, essa é a nossa aula 19, então nós vamos fazer a aula gravada 19, 20 e 21, e aí fazemos uma aula ao vivo, ok? Então, nós hoje vamos falar sobre o capítulo 6, versículo 8, que diz o seguinte para nós: E prescreveu-lhes que nada levassem para o caminho, exceto o cajado somente, nem pão, nem alforje, nem cobre para os cintos. Era isso que ele... Acho que eu esqueci de compartilhar, mas vou colocar agora para vocês. E vou repetir a leitura, tá bom? E prescreveu-lhes que nada levassem para o caminho, exceto o cajado somente, nem pão, nem alforje, nem cobre para os cintos. Bom, esse estudo ele é bem interessante, né? Esse capítulo 6. E essa passagem especial, ela, como eu disse, é retirada desse capítulo 6, versículo 8, e relata uma instrução, né, de Jesus, né, para seus discípulos, onde a intenção dele aqui é quando ele enviou, na verdade, é naquele período que ele enviou, ele enviou os seus discípulos para uma missão, né? E aí o que ele disse? Ele prescreve-lhes que nada levassem para o caminho. Foi a orientação dele. Jesus instruiu que seus discípulos não levar nada. A única coisa que eles precisavam levar consigo era a fé, a intenção, né? Então, eles não tinham nada para levar quando partiam para a sua missão. Então, isso pode ser interpretado, e é interpretado, né, como uma chamada para a confiança total em Deus, que muitas vezes é fraquejada na nossa jornada, na nossa caminhada, né? Então que muitas vezes fica a dependência divina durante a jornada, mas que não acredita muito nisso, né? Então, o que ele falava? Exceto um cajado somente, né? Então, a única coisa que Jesus permitiu, né, que eles levassem consigo era um cajado, ou como alguns chamam, bordão, né? E isso poderia servir como um símbolo de orientação, um apoio, uma defesa, né? Como mencionado em interpretações já feitas por outras pessoas, né? Então, o cajado ele servia para direcionar o seu gado, as suas ovelhas, para se proteger, enfim. Então, somente um cajado, somente a sua proteção ele podia levar. Então, nem pão, nem alforje, diz o texto, nem cobre para os cintos. Então, ou seja, Jesus proibiu seus discípulos de levar pão, de levar comida, né? Olha só a fé que Jesus queria impregnar nos seus discípulos, né? Então, ele não queria que levasse alforje. O que é alforje? É uma bolsa, né? Uma sacola, né? com suprimentos, né? E nem cobre, nem dinheiro eles poderiam levar. Ou seja, eles tinham que ir na fé, acreditando que Deus iria prover tudo, né? Então, essa instrução de Jesus enfatiza, né? Na verdade, a renúncia de uma preocupação material, né? E a completa confiança na providência divina. Uma completa confiança na providência divina. E aí, meus amigos, quem de nós aí tem essa completa confiança ao ponto de se dispor a uma jornada incerta, tendo a certeza de que tudo dará certo, né? É muito difícil nós, no patamar que nós estamos, ter essa fé, mas nós estamos aqui para desenvolvê-la, né? É difícil, mas não é impossível. E aí ele diz, né? Essa essência, essa passagem, ela destaca a importância, né, da fé, da simplicidade, da confiança, principalmente da confiança em Deus nessa jornada espiritual. Os discípulos eles foram enviados com o mínimo de recursos materiais, o mínimo, né? Simbolizando, portanto, a necessidade de confiar inteiramente no Deus, naquele Deus que provê, né? No suprimento de Deus, né? Para suprir as suas necessidades, enquanto eles compartilhavam a mensagem de Jesus, né? Então, essa mensagem tem sido uma fonte de inspiração para muitos, né? De religiosos, né? Que seguem isso, né? Incentivando a confiança nessa orientação divina, né? E o desapego das preocupações materiais, né? Que muitos dizem, Deus proverá, né? Veja só, meus amigos, isso é importante ser dito. Ninguém está dizendo aqui que nós devemos ser imprevidentes, inconsequentes, ou nem é uma mensagem incentivando o ócio, muito pelo contrário.
Aqui ele estava enviando os seus discípulos para o trabalho, para a missão de levar a sua palavra, com a confiança de que Deus iria guiá-los. Então, ninguém está falando aqui ficar sentado, deitado numa rede e esperando que Deus provenha todos os recursos que nós necessitamos. Não é isso. É na confiança em Deus que na nossa jornada, nas nossas empreitadas, nós iremos conseguir obter a vitória se nós estivermos realmente empenhados em fazer o melhor de acordo com as suas leis. Tá? Então é disso que se trata e eu acredito que faz todo sentido. Tá bom, meus amigos? Dito isso, vamos agora ao texto. E hoje eu tenho que fazer uma aula diferente. Eu me deparei com uma situação no livro que eu vou ter que adaptar, né? Porque geralmente eu vou passar aqui. O texto se chama O Bordão, né? Do livro Levantar e Seguir, da editora Gen, né? Capítulos José da Galileia. Só que a editora está no livro, ela não autorizou a cessão do direito de uso para a transcrição dessa mensagem, mas para facilitar o acesso à informação, a Federação Espírita, a editora, manteve a indicação da fonte referente àquela instituição. Ou seja, isso quando acontecia no estudo anterior, no Evangelho de Mateus, na verdade aconteciam, às vezes as passagens possuíam mais de um texto, então eu sempre optava pelo texto que não tinha essa restrição. No caso desse capítulo 6, versículo 8, o único texto vinculado a esse capítulo, a esse versículo, esse capítulo é o bordão. Então eu não vou poder, por respeito à decisão da editora, replicar o texto aqui, mas eu posso explicar o que diz o texto, porque eu li e eu posso contar essa história. Então, eu vou contar essa história e oriento vocês a comprar esse livro, Levantar e Seguir, que é um livro maravilhoso, várias mensagens interessantes, engrandecedoras, inclusive essa do bordão, né? Então, esse texto, ele é bem interessante, na verdade, e ele traz muitas coisas referente a esse versículo, né? E ele faz uma referência à passagem dita, né, capítulo 6, versículo 8, especificamente desse livro, né, de Marcos. E essa passagem, no livro, menciona, entre outras instruções, como eu disse, que Jesus deu aos seus apóstolos quando eles começavam a sua missão. Então, o texto ele traz isso, né? Só que no texto há uma observação interessante que é registrada por Marcos, mas não por Lucas e Mateus em suas anotações. Então, Marcos fez essa anotação de forma mais específica. Então, o livro traz isso, tá? Então, essa observação provavelmente destaca a natureza variada das narrativas do Evangelho. E nós temos que ter isso bem em mente, porque quem escreveu os Evangelhos foram homens, e homens tinham as suas formas de interpretar, de escrever. Fora isso, houveram interpretações ao longo dos séculos, né, de forma diferente, e mudando de idiomas, isso tudo pode trazer algumas diversidades de entendimento. Tá? Então, cada evangelho, como Marcos, Lucas, Mateus, João, apresenta a vida e os ensinamentos de Jesus de maneira ligeiramente diferente, enfocando aspectos diferentes, né, dessa mensagem e ministério de Jesus. Né? Portanto, o que é mencionado em um evangelho pode não ser a mesma maneira de se mencionar, né, nos outros evangelhos, e a gente tem que compreender os motivos disso. Então, essas diferenças podem ser devidas, claro, há várias razões, incluídas perspectivas das pessoas que escreveram, o público-alvo na época, os objetivos do Evangelho na época. Isso é um tópico de estudo interessante, né, a respeito da Bíblia e da compreensão dessas escrituras. Portanto, a observação mencionada em Marcos, mais ausente em Lucas e Mateus, pode de alguma forma, fornecer uma visão única sobre a mensagem de Jesus nesse aspecto, né? Como os autores dos evangelhos escolheram a apresentar. Tá bom, meus amigos? Mas vamos lá, vamos continuar. Além disso, é interessante, né, nesse texto que eu me recordo bem, é que nessa passagem, como nós acabamos de ler acima, o texto ressaltava bem isso, né? Diz que o evangelho faz referência a um dos discípulos de Jesus, que é frequentemente associado a Simão Pedro, isso diz o texto, né? Então, nessa passagem, Jesus, no texto, né? Nesse texto, Jesus está ensinando os seus discípulos sobre as necessidades enquanto estão no caminho.
né, realizando a sua missão. Então, quais são as suas necessidades? Então, Jesus enfatiza que os discípulos não precisam do alforje, né, que é a bolsa, como eu disse. Não preciso do pão, não preciso da comida, não preciso do dinheiro para o caminho. Então, essa instrução dita no texto sugeriu que eles não devem ter preocupações excessivamente, né, materiais, né, preocupações terrenas durante a sua missão. Em vez disso, Jesus, e o texto enfatiza bem isso quando eu li, diz que eles precisam de um bordão, né, que, como eu disse há pouco, era um cajado para uma grande jornada, né? O uso desse bordão tem um significado simbólico, claro, e muitas tradições religiosas, muitas culturas, o cajado é visto como um símbolo de apoio divino, em vez de se preocuparem com preocupações materiais, né? Então, é mais um apoio, como se fosse um símbolo divino, né? Então, tem a questão de se sentir seguro, né? Portanto, Jesus está enfatizando que, ao realizar essa sua missão espiritual, os seus discípulos devem confiar na orientação, no apoio divino, em vez de se preocupar, né, com pequenas coisas do ponto de vista material. Então, essa passagem ela ressalta, sim, como eu disse anteriormente, a importância da fé, da confiança, do desapego, né, com as preocupações mundanas em prol de uma jornada, né, mais reta, uma jornada mais firme, uma jornada espiritual significativa, vamos dizer assim, né? Então, e também o texto, eu lembro bem, destaca a orientação e a proteção divina como essenciais nessa jornada e a necessidade de nós confiarmos nisso, né? Mas não foi só isso, não. As anotações que eu trago aqui também em relação ao texto, eu lembro que um dos pontos específicos nessas recomendações do Messias destaca a importância de um único bordão, em contraste com múltiplos, né? Parece que no texto, Emmanuel tenta enfatizar a simplicidade da unidade na mensagem de Jesus. A ideia de que não se trata de bordões, né, no plural, mas de um somente, né? Sugerindo que Jesus estava transmitindo uma mensagem central, né? Um ensinamento central, um ensinamento fundamental, que deveria ser a pedra angular, né, da sua missão, né, o alicerce da sua fé. Então, de vez de dispersar sua atenção ou recursos em muitas coisas, o foco principal estava em algo essencial, em algo único, que era levar a mensagem de Deus, a mensagem de amor. Então, essa parte que eu grifei destaca bem, pode ser bem interpretado como um apelo à simplicidade, ao minimalismo, né? Não precisa de muitas coisas, leve só o seu bordão, leve só o seu cajado, né? E principalmente a concentração na mensagem, né? Ensinamentos de Jesus, tá certo? E aí, outras coisas que eu gravei de outros parágrafos é que a ênfase, né, no conselho que Jesus dava não se relacionava com promoção de atitudes agressivas, né? Então, o cajado não tinha nada a ver com agressividade, de superioridade ou de vingança justificada por parte do homem. Pelo contrário, né? O instrumento, o bordão mencionado, ele é simbólico, né? E representa a importância da vigilância, vamos dizer assim, da vigilância constante, que é essencial, né, para nós todos, né, que vivemos essa existência humana aqui. Então, o texto sugere também, né, que essa questão, que esse bordão era usado como um símbolo de vigilância, de você estar atento, de proteção, mas a proteção do ponto de vista da vigilância, destacando que os seres humanos devem manter um estado de alerta contínuo, não é? Em suas vidas. Isso é sempre muito pode ser sempre interpretado como uma chamada à consciência constante, à autodisciplina, né? E a proibição, claro, espiritual, em vez de promover comportamentos, a prontidão espiritual, em vez de promover comportamentos agressivos que não tem nada a ver com a mensagem sugerida por Jesus, tá? Então, nada a ver com vingança, nada a ver com superioridade. O cajado não tem essa função em si, uma função de
pertencimento, né, de conexão. É uma proteção, um símbolo de proteção divino, né? Então, a ênfase no texto está bem clara, parece estar na importância dessa postura de vigilância, de estar atento, da necessidade da evolução espiritual, da evolução moral. Tá bom, meus amigos? Então, é interessante falar sobre isso. E o texto também, ele destaca, em outros momentos, né, que a natureza desse instrumento, né, do bordão, do cajado, é inerente, não é inerente à boa ou má intenção, né? Independe, mas o seu uso depende, na verdade, não é um instrumento bom ou ruim, vamos dizer assim. Não é um instrumento que possa ser visto como algo bom ou algo ruim. Na verdade, vai depender da intenção e de quem o está carregando, né? Então, depende da intenção e da disposição da pessoa que está utilizando aquela fé, aquela força, está usando para quê e como está usando, né? Então, eu lembro que tinha uma parte no texto que dizia: só o perverso torná-lo-á instrumento do crime. Só uma pessoa muito má pegará esse cajado para ferir alguém, né? Então, significando que alguém com más intenções, pessoas com comportamento perverso, pode usar o mesmo bordão de forma diferente de uma pessoa do bem, né? Pode usar como uma ferramenta para cometer atos prejudiciais, atos criminosos contra outras pessoas. E em outra parte do texto sugeria que porque o homem esclarecido saberá usá-lo como companheiro generoso e leal, isso que eu destaquei aqui, né? Então, em contrapartida, o texto destaca que uma pessoa sábia e equilibrada, esclarecida, poderia usar essa ferramenta de forma positiva, né, como um companheiro generoso e fiel. Tá? Então, veja, em síntese, né, que a importância da intenção nos nossos atos é fundamental, né? A sabedoria, uma forma que nós trabalhamos com os recursos que nós temos, é fundamental. Então, o mesmo objeto, como é o caso do cajado, ele pode ser usado de maneiras opostas, dependendo da intenção, da índole e da compreensão da pessoa que o porta, né? Então, veja como é importante e significativo esse estudo, né? Então, o bordão, ele no texto, que é fundamental a gente falar muito sobre o bordão, porque ele tem vários significados, várias simbologias aqui, né? Ele é também um símbolo da disposição constante, né, do discípulo fiel para agir, para aprender. Então, ele é símbolo de força, né? Então, a gente está sempre pronto e firme, né, vigilante, indicando que está disposto a responder às situações da vida com sabedoria, discernimento, com coragem e com segurança, né? Então, buscar a compreensão, o discernimento em questões que envolvem a justiça e retidão, né? Isso é muito importante quando a gente está tentando buscar essa justiça, buscar esses esclarecimentos. Então, o texto também destacava que o discípulo, um bom discípulo, né, usa o bordão como uma ferramenta, ou melhor, como um apoio ao longo dessa jornada de vida, né? Então, ele está sempre conectado com os ensinamentos de Jesus. Então, é um instrumento que o ajuda a caminhar, né, com firmeza, a enfrentar desafios. Lembrando que esse bordão é um simbolismo. Ninguém precisa sair com um cajado no meio da rua, mas nós precisamos lembrar o que simboliza esse bordão, como eu disse anteriormente, o fato de nós estarmos sempre em conexão com Deus, com a nossa fé fortalecida, né, e nos seus propósitos, confiando na sua justiça e vigilantes, né, completamente vigilantes durante essa jornada, nossa jornada de vida. Tá bom? Então, há uma transformação simbólica, né, no texto, né, que a gente já mencionou um pouco atrás, né? Então, quando a gente fala do bastão, do bordão, não é mais apenas um objeto físico, né? Não é apenas um instrumento, mas representa uma atitude, né? Uma disposição interior de sermos firmes, fortes, vigilantes e constantes
né, como o bordão é durante a nossa jornada, né? Então, o bastão de madeira, o bordão, é um símbolo físico, um símbolo tangível, e está passando por uma mudança de significado para nós, no sentido de entendermos o seu conteúdo espiritual. Tá certo, meus amigos? Então, ele representa essa atitude decidida, né, que é vista como um suporte, né, daqueles que acreditam e têm fé na sabedoria de Deus. Tá bom, meus amigos? Então, basicamente, a gente, infelizmente, não podemos trazer o texto aqui, mas o mais importante que nós devemos trazer disso é a ênfase principal, entre a vigilância com os ensinamentos de Deus, né, e a responsabilidade que nós temos nessa jornada espiritual de nos mantermos firmes e fortes, confiantes nos ensinamentos, na provisão de Deus, tendo a certeza de que se nós caminharmos dentro dos seus princípios, dentro das suas leis, a gente receberá o auxílio necessário para conseguir enfrentar os desafios da nossa jornada, né? Então, a questão de a gente estarmos preparados, né, vigilantes, para desempenhar o nosso papel em relação a essa nossa jornada espiritual. E era isso, meus amigos. Um breve resumo. Eu acho que se eu pudesse trazer o texto na íntegra aqui, a gente conseguiria, como a gente sempre faz, parágrafo por parágrafo, né, tentando interpretar ele da melhor maneira possível, mas eu acho que é isso que me cabia no momento. E eu acho que vocês poderiam trazer mais conteúdo com seus comentários, porque a gente vai precisar desses conteúdos, né? Principalmente enfatizando essa questão da nossa firmeza, da nossa coragem, da nossa fé diante da nossa caminhada, relatar um pouquinho mais sobre essa questão da vigilância, o quão importante isso em nossas vidas, e o símbolo do cajado representa essa segurança, essa vigilância, de estarmos atentos, com segurança, confiantes em Deus, né? Então, nós podemos ir por esse caminho e tentar aprofundar nesse sentido. Tá bom, meus amigos? Era o que eu tinha a dizer, o que me permitia ser dito em relação a esse estudo de hoje. Tá bom? Então, eu queria agradecer a todos vocês. Vou colocar aqui a vinheta final, mas antes, vamos novamente com o nosso amigo querido, que eu vou colocar aqui na tela. Vou somente colocar mais uma vez a mensagem do nosso Mestre Jesus aqui na tela. E vamos encerrar, agradecendo mais uma vez essa lição de fé, Pai querido, que o Senhor nos deu, demonstrando a necessidade de estarmos sempre atentos aos seus ensinamentos e confiantes nos desígnios de Deus, certos no nosso caminho que queremos seguir, convictos que, apesar das pedras, dos obstáculos, das dificuldades, nós deveremos seguir sempre confiantes no seu amor, confiantes no seu auxílio constante. Abençoa a todos nós, filhos seus, frágeis ainda, mas que nós possamos, vencendo essa fragilidade, nos fortalecendo no seu cajado, continuar caminhando em sua direção constantemente. Abençoa a todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja, então, meus amigos, até o nosso próximo encontro. Um grande abraço. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.